Olá, é uma satisfação muito grande nós estarmos em mais uma edição do Miss Ex Libris, um espaço foi criado aqui no Miss para que a gente possa conversar sempre a respeito do livro como conteúdo de importância para a humanidade, né? E o livro sendo trabalhado na sua versão virtual. Qual é o futuro do livro? Como é que a gente enxerga tudo isso? Então, o pano de fundo é sempre esse, muito embora a gente tenha a certeza de que o que nós queremos falar mesmo é dos conteúdos que estão sendo apresentados por esses autores magníficos que o José Goldfarb tem trazido aqui ao MIS, né, na nossa programação #MIS em Casa, que é uma programação virtual do MIS. Agora que o MIS voltou às boas, aí estamos com as portas abertas, com a exposição do John Lennon, muita coisa acontecendo lá no museu, além dos cursos online também. Nessa edição de hoje, a gente vai receber aqui o Otávio, que é uma figuraça que vocês vão conhecer um pouco melhor, e vamos falar também do livro, da tese de doutorado do Otávio, que vai ser distribuída gratuitamente aqui hoje, através do e-mail que vocês vão ficar vendo aí durante a programação. O MIS em Casa, o hashtag MIS em Casa é uma programação permanente do MIS, em sintonia com o hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. E o MIS Ex Libris é mais uma das oportunidades que nós temos de debater, pelo menos uma vez por mês, nós falaremos a respeito do livro, teremos o livro como a base da nossa conversa. Esse programa é um dos 3 programas que desenvolveu. 3 é brincadeira, porque o Goldfarb faz muita coisa no MIS. Temos ajudado em várias frentes. Ele é um dos embaixadores culturais do MIS, aí, já se tornou quase isso. O Goldfarb ele é físico, ele é especializado em cultura judaica, é um livreiro foi um livreiro incrível na cidade de São Paulo, ele foi ponto de referência do livro em São Paulo, e hoje ele é um ponto de referência não só da qualidade das coisas que ele faz, mas da amizade, do carinho, do respeito que ele tem pelas pessoas, pelos seres humanos, de um modo geral. Aliás, é um prazer enorme estar com o Goldfarb aqui. E ele, cadê o Goldfarb? O Bruninho vai colocar o Goldfarb, está chegando. Isso, chegou. E o Goldfarb é quem vai sempre conduzir, quem conduz essa edição, as edições todas do MIS Equilíbrios, do Cine Ciência e vários outros trabalhos. E hoje eu vou estar com vocês, aí não vou ficar lá atrás, não. Hoje eu vou ficar aqui dando palpite também, ajudando aí a esquentar essa conversa com o Otávio. Goldfarb, está contigo. Super bem-vindo, Kleber Papa, nosso diretor, incentivador aqui dos debates, incentivador da multiplicidade do MIS, enfrentou aí a quarentena, com muita quarentena, né, como a gente já brinca, com muita coragem, colocou à disposição essa equipe maravilhosa, Bruno, Jéssica e todos os outros membros da equipe do MIS, que viabilizam toda semana um maravilhoso debate. Hoje, como o Kleber falou, a gente está no Ex Libris, né? Daqui a 2 semanas a gente tem o Cine Ciência, depois eu vou dar um plazinho aí sobre o que vai rolar, mas hoje nós estamos nessa fronteira aí das várias manifestações artísticas, né? Já trouxemos livro com plataforma de vídeo, livro com plataforma de rádio, né? E hoje a gente vai dar uma ampliada maior, né? Foi uma dica do próprio Kleber, a quem eu agradeço, né? A gente vai para o grafite, né? Essa coisa mais contemporânea e que, na verdade, né, eu tenho orientando, aí já vou avisando o Otávio que eu vou discutir, ele vai estar na plateia, né? Aliás, a plateia crescendo, todos super bem-vindos. Ô, Kleber, você já influenciou a plateia, já me chamam de José Luiz Dourado, fica brincando com o Gold aí, já virei, eu não sou dourado, né? Eu sou normal, né? Mas, enfim, tá? Eu tenho certeza que a gente vai ter mais uma tarde muito proveitosa, e eu já vou rapidamente apresentar o nosso personagem, o nosso autor dessa tarde, né? O Otávio Fabro, o Ota, que eu conheci
aqui nos ensaios do Ex Libris, e já estou muito interessado, já li um pouco da tese dele, que vocês vão estar recebendo aí para quem mandar o e-mail para o MIS. Então, ele vive e trabalha em São Paulo, é artista, pesquisador, mestre e doutor em artes visuais pela Unesp, inicia sua trajetória como grafiteiro no ano de 98, na cidade de São Paulo, já faz um tempinho, né, Otávio? É colaborador do projeto Quixote desde os anos 2001, inicialmente através do hip hop Urra, atualmente é coordenador do núcleo Usina de Imagens, atuando como professor em artes visuais e proferindo aulas de audiovisual e empreendedorismo através da Street Art Graffiti, a jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. É diretor de arte e fundador da empresa Yo Street, depois você me corrige, especializada na estética do grafite. Como pesquisador, profere palestras e publica artigos em livros, anais de congressos, muitos outros trabalhos. Ele ministra as aulas em seu estágio de docência para alunos do 1º e 3º ano no Instituto de Artes da Unesp. Lenciona também no ensino público estadual durante muitos anos, profere muitas atividades. Sua produção já foi apresentada em galerias e museus, como a nossa Pinacoteca, Museu da República, lá no Rio de Janeiro, no Flamengo, conheço bem. O nosso MIS, né? O Kleber vai falar um pouquinho dessa presença do grafite no MIS, né? Desde que eu colaboro com o MIS há mais de 10 anos, sempre a gente tem essa vivência com o grafite lá no MIS, né? Passo das Artes, entre outros. Possui obra no acervo público da Procuradoria-Geral da República. Otávio, super bem-vindo. Eu vou passar a bola para vocês e depois apresentar, né, os nossos debatedores, o Kleber Papa e o Aguinaldo Farias, lá da USP, que vão esquentar aqui o papo com essa plateia que já está agitada. Opa, boa tarde para todos. Obrigado pela apresentação, Gondifarben. Kleber, é uma honra estar aqui nessa parceria mais uma vez com você. A gente já fez algumas coisas juntos que eu vou contar um pouquinho hoje aqui, e provavelmente conseguimos fazer mais algumas coisas legais também. E queria agradecer de coração também ao Aguinaldo Farias, né, que me acompanha há algum tempo, desde minha defesa de doutorado, e me alegra muito ele estar aqui comigo hoje para debater, porque é alguém que eu admiro muito também, toda essa trajetória dentro da arte, os pensamentos que ele consegue elevar, assim, nesse campo, tá? Primeiramente, acho que para falar sobre o grafite, acho que é o tema da live que todo mundo espera, eu pensei em várias maneiras, né, de tentar trazer um pouco isso, porque tanto a tese de doutorado quanto a dissertação de mestrado que eu trabalhei durante longos anos, foram mais de 10 anos pesquisando e tentando, de alguma forma, organizar o pensamento para compartilhar com as pessoas, elas vêm, lógico, que nem o Goldfarb apresentou, de uma trajetória e um conhecimento muito empírico, né, que de 93 até 98 eu pesquisei muito, em 98 eu decidi fazer alguma coisa mais profissional, assim, se é possível falar isso no sentido do grafite, de ir para a rua, literalmente, trabalhar. Então eu pensei em algumas formas de trazer isso, que uma era apresentar puramente o formato que foi o livro, que foi a tese que eu escrevi, que ficaria mais didático, e a outra forma seria apresentar através dos trabalhos de arte mesmo, né? As coisas que eu acabei desenvolvendo como artista, né, nesse hibridismo entre grafiteiro, artista e pesquisador, que acabou se tornando a minha pesquisa. A busca dessa pesquisa, na verdade, era tentar, através de um pensamento do Canclini, que é um autor argentino, muito renomado também, que trabalha com a ideia do hibridismo, tentar pensar nas possibilidades que seriam, dentro desse campo, tanto da antropologia, da sociologia, imaginar qual que seria o ser culto da atualidade, porque ele traz muito a ideia de a gente viver bombardeado, e esse campo bombardeado seriam as 1000 faces e facetas que a gente precisa ter para viver nesse mundo contemporâneo. Então não é exclusivo do grafiteiro, mas de todos, né? Todos vivem essa pressão de ter que ser muitos seres dentro de um mesmo. E dentro da ideia da tese era tentar trazer a possibilidade de que o grafiteiro, o artista, o pesquisador, pudesse ser um ser novo nesse contexto.
porque ele conheceria a ideia da rua, conheceria um pouco a ideia de uma cultura que eles às vezes chamam dentro da street art como low art, que é mais visual, não tem tanta preocupação conceitual. E em contraponto também uma cultura mais, por pensar mais, a ideia mais culta, erudita da pesquisa, que é a própria pesquisa acadêmica, que foi um campo que eu tentei me engendrar também. Então, eu acabei decidindo, para ficar mais gostoso de assistir e compartilhar, porque ninguém é obrigado também a ter lido a tese inteira até aqui, porque até mesmo a tese tem 500 páginas, mais ou menos, de pesquisa. Então, eu acho que eu começaria pela ideia de mostrar um pouco a parceria que surgiu junto com o MIS, com o convite do querido Kleber Papa, para eu desenvolver um trabalho, uma intervenção na fachada do museu, dentro de um projeto que chama Parede em Movimento. Então, acho que tem um vídeo que eu produzi recentemente, que acho que, para dar esse start, talvez fosse legal a gente sentir um pouco a questão visual e sonora que esse trabalho traz, daí eu acho que eu continuaria. Você poderia colocar para mim o vídeo, por gentileza? Obrigado. Então, a partir desse trabalho, acho que eu consigo conduzir um pensamento um pouco mais tranquilo, apresentando alguns trabalhos. Eu não quero ser cansativo, mas vocês fiquem à vontade também para interromper, tá? Aguinaldo, Goldfarb, Kleber. Então, eu queria trazer como se fosse um fio condutor a partir desse trabalho e tentar trazer uma cronologia inversa, assim, mas com alguns comentários entre os trabalhos, para a gente poder ilustrar um pouco isso. E depois eu tenho até a possibilidade de uma outra apresentação mais histórica, mas acho que eu prefiro deixar mais solto, que o Agnaldo tem um super conhecimento também de vários campos da arte, ele já esteve comigo lá, então ele pode ficar à vontade também, tá? Vou fazer uma apresentaçãozinha, eu separei aqui um pequeno PowerPoint, que é para... Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá todo mundo visualizando aqui a abertura? Espero que estejam. Então, a partir desse trabalho da intervenção que eu fiz lá na frente do MIS, foi uma proposta que tem muito a ver com as buscas que eu tenho em relação a tanto a pesquisa acadêmica, questão literária, quanto ao trabalho como artista e como grafiteiro, nessa busca por uma hibridação possível para que possibilite também outras formas de pensar a arte contemporânea, né? De que maneira? O trabalho, o grafite, como a gente sabe, o grafite tem se espalhado pelas cidades do mundo inteiro de uma forma absurda, né? A gente tem, só durante a quarentena aqui, acho que em São Paulo, 10 empenas, 10 prédios que foram pintados, em umas pinturas monumentais, com muitas cores. A gente tem, recentemente, a própria exposição dos Gêmeos, né, que está ocupando a Pinacoteca inteira. Tem esse trabalho que eu realizei no final de 2019, que, ao mesmo tempo, também gera um impacto para a cidade, entre outros trabalhos. Então, esse trabalho, eu queria apresentar um pouco para vocês as possibilidades que eu vejo também de não limitar, de alguma forma, só o
um pensamento street art que tem uma cisão muito demarcada, que é impossível não constatar, que é, de um lado a gente tem a street art, que seria mais a questão da visualidade, do outro lado a gente teria uma arte que é mais, poderia falar assim, bebe muito na questão do conceito, que é algo que eu gosto bastante, mas que acaba se dividindo também, né? A gente, nesse mundo também, a gente não precisa pensar necessariamente o hibridismo como algo que se misture, mas sim com algo que funcione paralelamente ao mesmo tempo, né? Então, esse trabalho do MIS, que eu apresentei no vídeo, ele parte da ideia de tentar, de alguma maneira, apresentar para o público quais seriam as possibilidades também vindas de um artista de propor essa fusão entre esses universos, né? Não sendo só um trabalho visual e não sendo só um trabalho conceitual. Então, a partir de que momento que é possível a gente transitar isso? A partir de que ponto é possível também propor isso, eu como artista, né? Então, o organismo tautológico auditivo, ele vai partir da ideia da sonoridade da cidade, onde essa representação pictórica, assim, visual dela, é trazida por veladuras, né? Então, tem sobreposição. Quem pôde ir no museu, lá no MIS, ou ainda o trabalho ainda está por lá durante mais um pouquinho de tempo, então é possível também visitar o trabalho e sentir um pouco. A ideia é a questão sensorial, porque o museu, essa parede, ela tem um formato côncavo, que é possível você entrar no muro. Então, isso, quando eu tive no espaço para estudar um pouco, pensar na proposta, essa possibilidade foi a primeira que me veio à cabeça, o como interagir com esse espaço, sem necessariamente ser somente um grafite, já tinham tido outros trabalhos lá que eram muito mais a ideia de não que sejam menores, mas no sentido, tipo, era quase uma caricatura do que é o grafite na rua, que a gente costuma ver muito, né? Então, o grafite tem aquela potência toda na rua, ele surge da rua, na minha visão, na minha pesquisa, que eu fiz um levantamento histórico para tentar buscar, de alguma forma, a estética do grafite, a estética no sentido filosófico mesmo, não só a visualidade, mas a estética no sentido de comportamento, o desenvolvimento, o que faz daquilo funcionar dentro também do campo da filosofia. Quais seriam essas possibilidades, né? Então, seriam essas veladuras que transitam pelo espaço de uma forma orgânica, elas se sobrepõem, tem alguns pontos de explosão que forçam o seu olhar a buscar esse ponto, como se fosse um magnetismo e, ao mesmo tempo, uma brincadeira entre a visualidade e o som, que eu não sou o primeiro a fazer isso, nem o último, provavelmente, mas a ideia também de trazer som, por isso que o vídeo talvez ajude bastante. Então, você está no espaço e sentir, você iria poder se embebedar pelos os ruídos que estão envolvendo quem está lá no museu, as vozes, as crianças, os carros, as motos, tudo passando, e ao mesmo tempo que você pode observar o trabalho. Esse trabalho é bem grande, tem mais ou menos 100 metros quadrados, né? E desse trabalho, essa questão das veladuras, ela é trazida muito porque tinha uma busca no meu trabalho muito material. Então, essa busca material, ela surge também de uma pesquisa, muito de ateliê, que eu tive que me recluir um pouco durante a pesquisa do doutorado, que são muitas frentes de trabalho, a gente acaba precisando muitas vezes parar e pensar um pouco sobre o trabalho. Então, essas veladuras, elas são buscadas por causa de uma pesquisa específica voltada para a fuligem, né? Um trabalho que tenta brincar com essa ideia de como utilizar a fuligem, que é algo muito característico da cidade, é muito constante, tanto a fuligem dos escapamentos, quanto a fuligem, que é uma fuligem que eu vou apresentar para vocês também, dado o meu trabalho. Então, esses aqui foram os trabalhos que fizeram com que surgisse a ideia da intervenção na parede do MIS, que são trabalhos feitos totalmente com fuligem. Então, esses trabalhos, eles é uma série que eu intitulei eles de grafite. Grafite é a origem da própria palavra grafite, né? Então tem uma relação clara com uma trajetória que eu tenho dentro do grafite, que eu não precisaria, de algum modo, apagar ela, mas sim tentar trazer para debate, que é a minha ideia. Então eles também criam essa ideia de um campo que atrai o olhar. Então são milhares de camadas aqui de fuligem sobrepostas
E esse processo que chega ao trabalho, ele também está contido na própria moldura da obra, que a obra é toda carbonizada, então remetendo à ideia também de um processo, que a ideia do grafite, a palavra, a etimologia da palavra, ela vem muito da ideia da escrita, e principalmente a escrita feita com carvão, lá nos tempos de Roma, dentro das cidades, né, como uma forma de questionar politicamente. Então eu me aproprio um pouco do próprio conhecimento empírico que vem de mim, e também de todos os grafiteiros que já se aventuraram num grafite feito dessa forma, né, que é um grafite feito na ilegalidade, que é feito sem uma encomenda, que não é um mural, que é o que a gente tem visto mais hoje em dia pela cidade, que a gente se convencionou a chamar de grafite, mas que o grafite seria principalmente essa relação com a cidade, sem uma preocupação de vender um produto, de alguma forma vender uma visualidade, que é o que muitas vezes a publicidade gosta. E se apropriou, de certo modo, também que gera também dinheiro e a sobrevivência dos grafiteiros, né? Então essa série de trabalhos é uma série bem grande, então essas obras elas têm um tamanho razoável, tem 2 metros, e esse processo da queima da moldura com a própria fuligem colocada na tela, na verdade é uma forma de também ser um ciclo, né, desse pensamento, né, ou como a queima da madeira que está na moldura é o resultado, ou então o congelamento dessa fuligem que é gerada pela queima da moldura, ela é congelada com verniz sobre a tela. Daí, dentro dessa mesma série, o painel lá do MIS, não sei se vocês puderam reparar, mas quem vai pessoalmente lá ver, ele tem uma parte desse painel que ele é todo asfaltado, então eu quis asfaltar um trecho da parede do museu para trazer um pouco a ideia também de como a gente pode subverter essa ideia do grafite relacionado à rua, então, como um campo poético, o subverter como poderia chamar essa matéria, que é o próprio asfalto, o piche, como eu poderia subverter ele para a própria tela. Então, essas pinturas, que são feitas com asfalto, literalmente com asfalto e piche, né, que é o que dá a liga nas britas com o piche também, eles têm essa busca de tentar, de certo modo, também ironizar esse próprio conflito que existe entre o grafite e a pichação. Então, as primeiras telas feitas de fuligem, elas trazem a ideia do carvão, o risco, que é a origem da palavra grafite. Essas telas que são, a série que a gente lê são piche, que remete um pouco também à ideia dessa cisão entre grafite e pichação aqui em São Paulo, que foi algo muito marcante, que ficou: o grafite é bonzinho, a pichação é do mal, o grafite é bonito, a pichação é do mal. Sendo que, se fosse numa análise estética mesmo, desses dois termos, eles não teriam como não funcionarem juntos, então todos seriam grafite. Eu entendo completamente, tenho amigos pichadores, eu entendo que aqui em São Paulo foi por um conflito político que acabou surgindo essa divisão, então tinha interesse também político entre dividir grafite e pichação para poder culpar uns e converter outros a santos ou salvadores. E assim, a gente viu nos anos 80 muita gente se transformando de pichador para grafiteiro, como se isso fosse algo bom, mas isso tem a ver com a evolução desse próprio processo, assim, cronológico, né, que acabou trazendo isso pra gente, e a gente vê esse grafite hoje em dia e já tem de cara alguma coisa muito colorida, que represente o grafite, alegre, personagens bonitinhos e tudo mais. Mas essa pichação também seria esse grafite. Então eu tento de alguma forma trazer dessa origem também essa relação. E a própria palavra piche tem a ver com a pichação, tem relação com o piche, mas até eu acho que é o desejo de mostrar o quanto existia um preconceito entre esses grupos, e acho que até essa questão política trouxe isso, o Juneca, que foi caçado lá no começo, a pichação. Então, eles acabam utilizando a pichação com um X, né, para mostrar: nossa, a gente é realmente contrário, a gente nem é na regra do português correto, a gente escreve a pichação com CH, como deveria ser. Né? Então, essa ideia das fuligens, do campo das fuligens, voltando rapidamente já para o trabalho da parede do MIS, ou até mesmo o trabalho que eu apresentei nas telas, do grafito, ela vem muito também da vivência, que eu acho que esse é o ponto que eu quis trazer com o meu texto, com o meu trabalho,
que é o pensar a potência que tem em ser grafiteiro nesse contexto de rua, sem essa divisão entre grafite e pichação. Isso acho que nem entra como discussão, porque é algo simples de entender, talvez, pelo menos para mim, lógico, né? Mas para quem faz isso, acho também que não tem tanta separação, que são as possibilidades de a gente conhecer os espaços vazios, tem uma relação mais no campo da filosofia também, da teoria, que o Marc Augé, ele traz a ideia como acho que quase todo mundo conhece, ele traz a ideia um pouco dos espaços vazios, ou então dos não lugares, como lugares potenciais para afeto. Então não uma casa, mas um aeroporto é um lugar potencial para também se ter afeto, desenvolver um lugar que não é de ninguém, que ao mesmo tempo tem potência para afeto. Mas quando a gente pensa, o Bauman ali pega e faz um trânsito dentro desse conceito do Augé, que ele traz uma ideia muito voltada para o questionamento desses espaços vazios, que seriam também, possivelmente não lugares, mas sim os espaços. Ele faz uma passagem muito interessante, que ele traz a ideia de que quando você transita pela cidade, tem vários lugares que você não conhece porque ou tem medo, ou porque é um gueto, ou porque... E na cidade de São Paulo é muito claro isso, no Brasil, e eu acredito que em outros países também, cada país tem seu gueto, né? Então a potência do grafite, muitas vezes, ele faz com que as pessoas também transitem independente de elas terem crescido na periferia, ou no jardins, em um lugar mais elitizado, o grafite, ele acaba, pela própria prática dele, uma coisa um pouco flaner, não, mas com uma intenção, lógico, ou como uma deriva situacionista, ele tem uma intenção de fazer aquilo, mas aquele desejo de demarcar a cidade, de se apresentar à cidade através dessa pintura, através do grafite, com essa intervenção urbana, ela faz com que você conheça outros lugares. E até mesmo eu posso falar pela minha trajetória, eu acho que eu levei um pouco mais a sério isso, que é o próprio trabalho social, que envolve muito a característica do grafite hip hop, um quinto elemento, que é uma preocupação social, ele acaba trazendo isso também como uma potência de se conhecer outros lugares. Então eu pude trabalhar alguns anos, uns 9 anos, 6 anos, 9 anos, alguns bons anos, de 2003 até 2009, 2010, eu trabalhei com os moradores de rua lá da região da Cracolândia, né? Então eu ajudei lá no projeto Quixote, a gente a elaborar um pensamento dos refugiados urbanos, que era uma ideia super bacana do Auro, que é nosso fundador, que a ideia era tentar como criar um atendimento para esses refugiados que muitas vezes são vistos só como viciados. Então o próprio grafite, antes de eu conhecer esse projeto que eu participei, Refugiados Urbanos, ele já trazia essa potência. Então, quando você saía para pintar, você já tinha a possibilidade de conhecer lugares que você nunca iria. Você nem ia entrar debaixo de uma ponte, do lado de um córrego, de uma avenida movimentada, se não fosse por causa do grafite, a intenção de demarcar aquele espaço, ou se pendurar de ponta cabeça de um outdoor, ou subir no outdoor, ou até muitas vezes você se relacionar, você fazer amizades com as pessoas que também estão transitando e estão numa situação de rua momentânea por N histórias, por N motivos que não são necessariamente o uso da droga ou o uso do álcool, por exemplo. Então eles têm a preocupação do trabalho também estava voltada para isso. Então as fogueiras, aqueles rastros seriam os rastros dessas fogueiras urbanas. Então a fuligem, ela tem uma relação lógico, com a poluição, que a fuligem a gente já imagina, mas isso quando você foca na ideia do transporte público, por exemplo, a fumaça dos escapamentos, mas as próprias fogueiras urbanas que trazem essa relação de uma sociedade nem tão líquida, que nem a proposta por ele, que as pessoas, o ser nômade ainda existe, a gente ainda vê pessoas andando pelas ruas como se fossem seres invisíveis. Então esses espaços vazios também seriam as pessoas também que seriam invisibilizadas com essa possibilidade. Então aquilo é uma forma também de trazer um pouco esse questionamento, né? De uma forma não figurativa, que eu acho que nem me interessa a questão de figurar isso. Tem tantos artistas que acabam caricaturizando isso e para mim não interessa. Eu acho que só a sensação e as relações que as pessoas que estão vendo trouxerem para mim é o que interessa. Quando ela vê a fuligem, o que ela sente, a vibração, às vezes ela tem uma relação que parece uma chapa de pulmão, às vezes ela tem uma relação que parece uma coluna, às vezes ela parece uma fogueira mesmo, e só chamas, né?
Então, desses processos, eu vou acelerar, que senão eu falo durante horas, eu queria compartilhar mais com vocês o que falar. Então, daí surgiram algumas obras que são os resíduos dessas molduras que não deram certo, tem alguns trabalhos que são fotográficos que mostram o processo de construção dessa brincadeira com fogo, era algo também que me atraía muito, eu era meio arteiro quando era moleque, aprontei muito, e acho que até a questão da legalidade é algo que estava muito presente. Eu não virei grafiteiro à toa, mas sim com uma relação muito forte voltada para o próprio hip hop, que era de tentar buscar uma certa salvação dentro do grafite, porque eu cometi alguns atos que não cabe aqui eu trazer, mas por necessidade, por uma certa revolta com a situação que eu tinha. Então, acho que o flerte com grafite já tinha essa conotação também da ilegalidade presente. Então, o brincar com fogo é para tentar trazer de alguma forma também o brincar com fogo na própria frase já traz essa ideia de você pode se queimar, não é mesmo? Então, são fogueiras. E daí, indo nessa cronologia de trás para frente, invertida aqui, né? Então, daquele trabalho da fuligem, na verdade, para chegar naquele trabalho da fuligem, o trabalho do MIS, surgiu esse trabalho que é um trabalho que a gente intitulei ele como Wild Style. Wild Style por quê? Porque dentro da própria cultura do grafite, a gente tem tanto um estilo de vida que seria esse estilo selvagem, que é trazido muito do campo do hip hop, quanto a questão da visualidade dos trabalhos. O Wild Style seria uma estética voltada para a tipografia do grafite bem característica, que são aquelas letras trançadas, que geralmente só quem faz o grafite, ou às vezes nem quem faz, consegue entender aquilo. Tanto no campo da pichação, nem tanto, porque é muito paulista, brasileira, né? Mas também é difícil de ter leitura, mas no campo dessa ideia do hip hop, que é da onde eu me origino, então tem essa relação com o Wild Style. Então esse trabalho ele é todo feito com coleta de caixotes de feira, ele surge de outros trabalhos, então desenvolvimento dos trabalhos, onde começam a surgir a ideia da queima desse material também. E essa queima, então tem algumas partes dessa madeira que gera queima, esse processo de queima seria a possibilidade de criar a ferramenta para escrever o grafite. Então eu estou fazendo um carvão, um lápis de carvão, no caso um graveto de carvão, para poder fazer o grafite lá na origem do termo de grafite. E paralelamente a isso, tem toda uma relação, lógico, conceitual, né, mas a pesquisa é gigantesca, não tem como eu querer entrar nesses detalhes, que é uma questão voltada para alegoria e as dobras, que Deleuze trazia numa relação dele com Leibniz, falando sobre as dobras no sentido do barroco. Então, essas dobras seriam contidas nelas toda uma trajetória, todo um contexto por trás delas. Então, não seriam só dobras, mas aqui no caso o trabalho é apresentado através das dobras. Então, cada dobra seria uma história, um rolê, um contexto que traria uma experiência, uma formatividade no estilo Parson, né? De agregar cada processo seu, agregar na sua própria formatividade, uma super formatividade e performatividade. Então, esses trabalhos eu desenvolvi uma série que chama Wild Style, né? Então, elas são contadas por dobras e trazem sempre esse contexto da dobra. Um pau que nasce torto, se endireita, não se endireita. Então, essa madeira, ela está numa tensão praticamente não natural, né? Porque eu não peguei uma árvore e cortei. Elas são ripas, que são usadas para fazer caixotes de feira, que eu vou apresentar no próximo trabalho o porquê desse caixote, mas tem a ver com essa questão do ethos, de um pensamento como morada do ser e tudo mais. Então, cada obra dessa tem muitas dobras que elas vêm de um processo super demorado. Então, eu demoro 3 anos, muitas vezes, para finalizar uma obra dessa, 2, 3 anos. Cada dobra demora 3 meses para ser feita. É todo um processo que eu acabei desenvolvendo para conseguir chegar no resultado visual desse trabalho. A questão do Wild Style que eu comentei, para quem não conhece, isso aqui é o trabalho do Bot, um colega ele que cedeu essa fotografia, ela também está lá na tese. Essa é uma brincadeira que eu fiz aqui embaixo com o Wild Style, também um trabalho meu, mas eu colocava no processo as crianças para pintarem comigo, para desapegar um pouco. E o Bot, aqui o 2, né, no caso, ele na minha opinião, ele é um dos maiores escritores de grafite nessa estética do Wild Style pelo mundo, né, ele viajou em muitos países, é um cara muito generoso, gente boa, que eu conheço há muitos e muitos anos. Então,
previamente a esse trabalho do Design, a gente tem algumas instalações que eu fiz que foram as que foram gerando isso. Então, essa aqui é uma instalação no Paço das Artes, sob a curadoria do José Espanhol, que é um artista que eu admiro muito. E a proposta era exatamente essa, também romper com a ideia do que se esperava de um grafiteiro. Então, chamar um grafiteiro para fazer algum trabalho no museu, se espera grafite, ou trazer aquela visualidade da rua para um contexto de expositivo, né? Então, aqui a ideia era, eu tinha, assim, na origem da concepção da obra, as letras, né, que eram uma coisa muito característica. Então, está escrito OTA aqui dentro dessa construção, mas ela é um site específico que tenta flertar com essa ideia do perigo também. Esse trabalho foi até interditado no dia da abertura, porque aí poderia promover algum perigo para os visitantes. Não vejo problema de ter sido censurado assim, porque acho que é parte do processo. A gente está acostumado, durante a adolescência era um enquadro por dia, a gente sempre foi muito abordado por se colocar em risco, né? Então a ideia era tentar colocar o público um pouco em risco, porque isso aqui na verdade é um playground, onde a criança poderia descer por um escorrega totalmente perigoso, mas as pessoas brincaram com o trabalho, mas só poderiam visitar com uma supervisão ou com uma monitoria junto, né? Então ele é feito no para-raio do prédio do antigo MIS lá da USP, né? Daí esse trabalho também, esse aqui é já no MUB, ao lado do MIS, né? Que é uma instalação mais ou menos nos mesmos moldes. Daí eu busquei uma relação com o Paulo Mendes da Rocha, né? Que é até o aniversariante do dia aqui, né? De hoje. Então eu queria essa grande laje dele, né? Que talvez seja um monumento à arquitetura brasileira e essa questão toda do concreto aparente, que é muito característico da nossa arquitetura, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, o uso do concreto. Então eu quis fazer um paralelo. Também era uma exposição que tendia a ser uma exposição de grafite, de grafiteiro, que foi o Tchê hoje que me convidou para estar lá, junto com os artistas que eu gosto muito, o Luiz, o Vini, que é um grande amigo também. Então a minha ideia foi construir algo que fosse totalmente na cisão entre os dois museus, entre o MIS e o MUB, que é um poste de iluminação que tem lá, e construir o que fosse possível com o material que encontrasse pela redondeza do museu. Então é tudo material coletado ou das feiras livres ou da redondeza do museu, que tem um lixo super interessante por lá. Otávio? Oi? Deixa eu te interromper, Claro. Porque está super esclarecedora e o pessoal está, obviamente, curtindo todas as suas histórias e realizações. Mas eu queria dar uma oportunidade aí para a turma participar. Nós convidamos dois debatedores e você mandou braço, que foi legal. Perfeito. Foi muito bom. Vou finalizar por aqui então também, tá? Só vou passar as últimas imagens, só para a gente voltar aqui, o contexto dos trabalhos estava quase no fim, né? Esse é o trabalho que originou os demais e alguns trabalhos mais recentes. Uau! Esse aqui é um trabalho que, daí só para resumir, então, de todo esse processo que tem a relação com o grafite, com a história, que eu decidi acabar apresentando pelas obras, a ideia toda era tentar, de alguma forma, chegar ao final desse processo, que é onde eu estou em busca de chegar também, e ter um retorno para a própria cidade, através de uma outra forma de intervir nessa cidade. Primeiramente no grafite, na pichação, e de repente chegar com uma nova proposta, tanto dentro da literatura quanto no campo das artes visuais. Muito bom, tá ótimo, Otávio. Nossa, demorou muito, desculpa. Imagina, não tem problema, o pessoal curtiu muito. Deixa eu fazer só uma observação aí para a minha equipe técnica. O pessoal lá no chat está dizendo que mandou o e-mail e deu problema no envio. Então, precisa dar uma olhadinha se o e-mail aí para receber o material do Otávio está funcionando bem aí, turma. Bom, eu queria apresentar agora os nossos dois debatedores, vão dividir aqui essa sala comigo e o Otávio. O Aguinaldo Farias, que é professor doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, da USP. Ele foi curador de vários museus. Aqui em São Paulo, muita gente conheceu o Aguinaldo Tomiotaki, no Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna. Foi curador de várias bienais, tanto na São Paulo como Bienal de outros países do mundo, né?
é uma honra enorme a gente estar te recebendo hoje aqui. Ganhou vários prêmios, eu vou abreviar aí para a gente chegar logo no bate-papo, né? Queria convidar também o Kleber Papa, nosso diretor cultural do MIS, diretor cênico, cenógrafo, dramaturgo, produtor, tem um currículo aqui também, né, Kleber? Hoje é o meu dia de falar de você, né? Um currículo maravilhoso, né? Ele já foi professor da Unicamp, lançou vários livros, peças de teatro, programas, criou o Festival de Amazonas de Ópera, maravilhoso lá no norte, Festival de Ópera do Teatro da Paz, e por aí afora, vai longe o currículo do Kleber. A gente nem conhece o diretor que a gente tem, Kleber, super emocionado também. Então, junto com vocês dois, eu quero... Quem é que começa aqui? O Kleber quer falar um pouquinho da relação do nosso menino Otávio com o MIS, e depois passamos para o Aguinaldo, por favor, Kleber. Claro, pode colocar o Otávio com a gente também? Cadê o Otávio? Cadê o Otávio? Tá aí. Chegou, tá aí. Na verdade, Goldi, é mais um depoimento. O Aguinaldo tem uma história muito mais importante que a minha nessa área do grafite, também das artes visuais, mas eu gostaria de deixar um pouquinho, quase que um depoimento a favor do Ota e a favor do grafite, e contar um pouquinho do porquê o grafite no MIS, né? Muito embora eu entenda que o grafite tenha uma história muito mais próxima do Paço das Artes, no certo sentido, porque nós do MIS temos 3 museus. Nós temos o Paço das Artes, que é uma atividade voltada para a arte contemporânea, fica lá no Casarão agora, no Casarão Nhonhô Magalhães, uma instituição de 50 anos, enfim, com a Priscila Arantes, que é uma craque, fazendo um trabalho muito belíssimo lá no Paço. Temos o MIS Experience, que é uma área imersiva, tem lá um carimbo de ser um espaço em que as pessoas têm a oportunidade de olhar de perto, em grandes dimensões, a produção cultural de uma maneira muito diferente do que fazemos no MIS Europa. O MIS Europa já é um museu consolidado de 50 anos, com atividades em praticamente todas as áreas que dizem respeito à imagem e som, e com isso a gente abre aí um leque enorme. E o grafite, nesse contexto, ele entra numa brecha em que o MIS se propõe a colocar em discussão o urbano, se propõe em colocar o som das ruas, como eu cheguei a conversar com o Otávio algumas vezes, né? Esse som que, de algum modo, se traduz em imagem e som através do cinema, através da televisão, através da publicidade, através dessas linguagens que estão na rua e que, de certo modo, se complementam com esses debates que nós realizamos no museu. A minha indagação com relação ao grafite tem uma origem muito distante. Já há muitos anos eu venho me preocupando com essa linguagem e entendê-la. Talvez até com uma certa pontinha de inveja, porque eu nunca tive a oportunidade de poder exercer o meu trabalho com essa visão tão crítica que o grafite se propõe a ter nas ruas, essa irreverência e essa exposição, né? Num certo sentido, foi num livro do Banksy, de 2012, aquele livro que vocês devem conhecer, o Guerra e Spray, e tinha lá uma frase que sempre me chamou a atenção, eu vou até ler para vocês. Ela diz o seguinte: é preciso muita coragem para, numa democracia ocidental, se erguer anonimamente e clamar por coisas em que ninguém mais acredita, como paz, justiça e liberdade. Claro que esse texto tem ele não é um texto de esperança, né? Eu ainda acho que as pessoas acreditam em paz, justiça, cidadania, liberdade, igualdade entre as pessoas, a sua essência, enfim, tem toda uma série de coisas que compõem o ser humano como somos.
Mas, por outro lado, não é fácil você, numa democracia, principalmente no Ocidente, e hoje ainda, né, você usar as ruas como um espaço de demonstração dessas falhas, desse desconteúdo, digamos assim, do ser humano hoje, vivendo de maneira tão agressiva um com o outro. E, ao conversar, claro, também tive grandes paixões pelo muralismo, né? Tenho aí desde o muralismo mexicano lá com o Diego Rivera, o Orozco, todos esses artistas, mesmo aqui no Brasil, para não ficarmos só no Otávio, falarmos das mulheres também, da Nina Pandolfo da Crioula, da Mag Magrela, enfim, dessas artistas que estão também, de algum modo, ajudando a escrever a história do grafite nas paredes aí do mundo inteiro, né? Quando eu conheci o Ota, eu tive esse estalo de perceber não só a figura que o Ota é, porque é um grande amigo, é uma pessoa, como as pessoas, como vocês mesmo estão escrevendo aqui nos comentários, né? É um cara que é apaixonado pelo que faz e conhece muito bem o que faz, sabe o que faz e consegue descrever com muita clareza todas as perspectivas. Aliás, a Marília Silva acabou de perguntar aqui a inclusão das mulheres no grafite. Felizmente, viu, Marília? Tem muitas mulheres, sim. Nós temos aí, como eu acabei de falar, tem a Mag Magrela, tem a Nina Pandolfo, que foi casada com um dos gêmeos, né? Tem uma relação muito próxima com o muralismo no mundo inteiro. A Crioula, a Pri Barbosa, tem vários nomes que fazem a diferença do grafite e marcam a presença da mulher no grafite. Aliás, essa temporada da Parede em Movimento no MIS, nós começamos com uma garota. E o MIS, lá atrás, deu a oportunidade de trazer muita gente bacana. Né? Os Gêmeos começaram também passando pelo MIS, o Cobra passou pelo MIS. Aliás, no MIS Experience tem uma parede de Cobra, uma parede enorme, de mais ou menos uns 50 metros ali de muro. Enfim, eu acho que a gente tem aí uma longa participação do grafite no museu, mas independente disso, conversando com a Ota, quando ele fala para mim, conversando de uma maneira muito descontraída, muito discreta, ele se conheceu num momento em que havia uma instituição que pretendia lançar uma faculdade de artes visuais e cruzamos juntos lá, eu e o Ota, para tentarmos escrever um pouco sobre como montar, como estruturar uma faculdade de artes visuais. Isso acabou não dando muito certo para nós, a escola deve estar continuando, não acompanho, mas foi bom porque a gente se conheceu. E o Ota, de uma maneira muito simples, me fez perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido, que a pichação tem a ver com o piche. Né? Com o piche. O Kleber está com problema. Kleber? Oi. Kleber, está dando um problema na tua... Tá picotando a sua fala. Puxa, então vou terminar aqui. Essa fascinante visão do picho, como sendo a pichação, como sendo uma apropriação do próprio urbano mesmo, a constituição da rua. Me deixou assim fascinado por esse diálogo. E quando eu vi, vou até mostrar aqui, vocês vão receber em casa, mas quando eu recebi isso aqui, esse calhamaço todo, que é o volume de texto escrito pelo Ota, que eu mergulhei algumas vezes já, e sempre busco como referência para algumas conversas que eu tenho tido, eu fiquei mais ainda fascinado pelo autor e pelo trabalho. Vi a exposição dele na Unesp, uma exposição incrível, e outras visões também de materiais e uso da madeira, uso do grafite como forma de expressão. Um grande aprendizado. É isso. Kleber, olha que legal, o nosso chat tem vida, né? O professor Dr. Abud já respondeu para Marília, antes do Ota comentar, que ele conhece 8 grafiteiras em São Paulo, e no Rio de Janeiro parece que são mais de 80. Mas, gente, vamos lá. O Aguinaldo está aqui aguardando, ele foi da banca do Otávio, pelo que eu entendi nos bastidores, né? E a gente vai ouvir o professor, grande historiador da arte. Aguinaldo, como o Kleber diz, é uma honra para o nosso Ex-Libris receber alguém da tua envergadura aí no mundo acadêmico e no mundo das artes.
A honra é minha, Zé Luiz. Eu fico realmente muito satisfeito. Eu já fui, inclusive, cliente seu na magnífica livraria que você teve, a Livraria Belas Artes, e eu, poxa, frequento o MIS desde muito cedo, né? Há muito tempo, e coisas incríveis, e é um prazer ouvir o Kleber, ver as preocupações dele, e também porque, de alguma maneira, indiretamente, eu já vi trabalhos dele, né? Coisas que ele realizou foram muitas. Inclusive esse festival de ópera que ele realizou no Amazonas, porque isso foi um marco, né, dentro da história, não só do Amazonas, né? Olha, o trabalho do Ota, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, é muito bacana. Agora, você é um tipo muito peculiar, né? Claro que todos os bons artistas são bons porque são peculiares, são singulares, têm uma contribuição muito específica. Mas você não faz um grafite como as pessoas fazem no geral. Como, por exemplo, você citou os 10 grafites na época de quarentena, e agora está de fato em alta, né? Você tem a exposição na Pinacoteca, uma exposição que eu ainda não vi, mas sei que ela está, imagina, isso vai arrebatar as multidões. Mesmo em tempo de pandemia, suponho que haverá uma fila enorme para ver, porque os gêmeos chamam a atenção e com muita justiça, fazem um trabalho muito competente. Mas eles se impõem, eles, entre outros, no cenário não só nacional, como internacional. Eles são, hoje em dia, reconhecidos. Mas, de qualquer modo, o que eu vejo nos grafites, quer dizer, você insistiu em não colocar diferença entre grafite e pichação. Bom, eu quando fui mostrar em exposições, eu levei pichação, não levei grafite. Não levei grafite, embora estivesse percebendo que estava havendo uma grande modificação, claro, que as galerias estão se abrindo ao grafite, e o grande questionamento era, bom, mas se sai da rua, aí já não é exatamente grafite. Os próprios gêmeos acham isso, que o trabalho dele na rua é um, e o trabalho deles dentro das instituições da galeria é um outro trabalho. E detalhe, o que eu levei de pichação, que isso se coloca ainda de maneira mais forte, era documentação de pichação. Eu não convidei ninguém, até porque eu não seria idiota de convidar um pichador, porque ele simplesmente não aceitaria o convite, porque faz parte a insubordinação. Então, não tem nenhum aspecto dócil na pichação. Enquanto que no grafite quer dizer, os grafiteiros são mais afeitos, são mais tranquilos à absorção do mercado. Os pichadores, não. Então, você até pode dizer que a pichação é uma etapa anterior do grafite. Não sei se dá para colocar desse jeito. Só sei que o modo como você entrou no MIS é do mais alto interesse. Porque você pega uma instituição na Avenida Europa, quer dizer, no Jardim Europa, no centro, você mete uma cunha no bairro mais bonito, mais requintado, metro quadrado caríssimo da cidade de São Paulo, e enche de fuligem. Então, isso tem muito a ver com o que você faz, e já fez, inclusive, no Paço, e fez no próprio MUB, que é aí ao lado. Você fez uma construção precária, fragilíssima, característica dos setores mais marginalizados, mais precários da nossa sociedade. Isto sim, uma legítima ocupação. Você vai e invade. E você recebeu um amabilíssimo convite do Kleber, e você enfiou na fachada do prédio essas volutas, essas formas que são sonoras, como você pretende, e acredito que sejam mesmo, tem um quê de frequência, e como também tem um quê de pavilhão auditivo, tem alguma coisa de recepção e tem uma coisa de repercussão, como se houvesse mesmo uma reverberação do ruído da cidade dentro daquelas paredes, que, por sua vez, elas são côncavas, são aquelas placas côncavas. E você faz isso com fuligem. Quer dizer, você tira justamente o dado poluído da cidade e faz essa matéria. Quer dizer, o prédio é branco, o prédio é claro, e você macula, você não hesita. Você entra desse jeito e entra, de alguma maneira, pegando pesado. Enfim. Então, ele tem uma beleza, ele tem uma força, mas é uma beleza e uma força muito mais ruidosa do que as imagens que, frequentemente, os grafiteiros nos apresentam, que são imagens mais amenas,
São imagens, algumas delas mais ilustrativas, né? Enquanto que a pichação não. A pichação, que o Clube da Turma que XT está colocando, né? Olha lá, uma visão bastante simplista, mas é um ato de apropriação, é um grito. É o cara que vem de um determinado lugar e sobe no alto do prédio, porque a cidade é muito agressiva, e é sobretudo agressiva para com os pobres, a cidade se bunqueriza, a cidade persegue, nós sabemos disso, hoje essa discussão está na ordem do dia, né? Tem o amplo segmento, a maior parte da população é agredida, e aí não admira, não surpreende que um jovem se irrite com isso, e aí vá afrontar, vá macular as fachadas. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que você tem a dizer sobre essa diferença. Não há mesmo? Como é que você acha que não há? Eu agradeço, peço a você que comente. Junto aí com a nossa plateia que está assistindo, queria só colocar aí para o Aguinaldo ficar emocionado, né, a dinâmica do chat. A tua mãe mandou um oi, filhinho. Então, parabéns para o filhote. Que mãe? Estou perguntando. Acho que vai aparecer aí na tela. Cadê? É minha mãe. Silmara. É a mãe mesmo. Ela estava na banca do doutorado dele também. Claro, perfeitamente. Eu gosto de fazer isso, Kleber, porque a gente tem a ideia que a tecnologia é fria, né? E, na verdade, eu estou aqui vivendo alguns meses, né, na quarentena, né? E estou descobrindo que de fria não tem nada, né? Só a gente esquentou que as pessoas estão aqui, né? Otávio, a gente está reaprendendo, né, o Gold? A gente está... Aliás, ó, gente, é Gold. Eu chamo ele de Gold de sacanagem por isso mesmo, viu? Para mim, ele vale ouro. Tá bom, tá bom. Bom, Otávio, vamos lá. Pichação e grafiteiros. Qual é o eu acho barato que aí? A questão que o Aguinaldo levanta é super pertinente. Essa talvez seja a pergunta que eu mais recebi na minha vida quando eu vou falar sobre essa questão do grafite de pichação, porque eu acho que visualmente, sem dúvida, e até a questão da forma de agir na cidade, que nem o Aguinaldo colocou, são diferentes, né? É que eu falo no sentido, quando eu fui tentar fazer um levantamento histórico sobre essa estética, e também, acho que até uma relação minha mesmo, que eu tenho com esses dois lugares, né, entre o grafite e a pichação, não era só uma relação empírica minha, lógico, né, mas tem essa relação estética que eu estava comentando, que a ação em si, a palavra grafite, quando eu fui tentar fazer um levantamento para entender na cidade de São Paulo por que aqui, essa relação no Brasil especificamente, tem uma diferença tão grande entre pichação e grafite. O porquê foi criada essa divisão? O que aconteceu na nossa história para a gente tentar, e até para ficar mais claro para mim mesmo, qual foi essa separação. Eu cresci lá na próxima vila de Santa Catarina, aqui na zona sul de São Paulo, e eu tinha, no meu bairro, por exemplo, tinha o Juneca, que foi conhecido pela aquela caça que existiu do prefeito na época, o Jânio Quadros, a figura dele, né? Então eu cheguei, um dos primeiros trabalhos que eu fiz numa instituição, no Centro Cultural, foi a convite do Juneca, porque eu estava agindo muito no meu bairro e tudo mais, né? E o Juneca foi um cara muito criticado porque ele passou por esse processo de que nem o Aguinaldo comentou, né, eles são mais bonzinhos, eles usam uma palavra mais bonita do que eu estou usando, mas esse processo, como se fosse uma etapa, ele era pichador, ele foi talvez condicionado dentro das instituições, ou de alguma forma pela própria repressão que a pichação recebia, muito maior do que dos grafiteiros, e se transforma num grafiteiro bonzinho. Então esse processo, eu consigo reparar que essa divisão ela tem uma relação muito mais política, né? Existiu essa necessidade, pelo menos aqui em São Paulo, de separar esses grupos, porque, lógico, visualmente você olha a pichação preta, traços marcados e muito visceral, tem um monte de estudioso em relação à própria tipografia da pichação, que já conseguem ver beleza nela. Então existem pichadores que estão fazendo decoração, estão pintando telas, estão vendendo telas. O próprio Cripta, que teve a convite do Aguinaldo liderando lá o grupo Pichação SP na Bienal de São Paulo. Até mesmo quando a primeira oportunidade que eu tive quando eu encontrei o Aguinaldo numa
numa aula dele, foi uma pergunta que eu fiz, falei, por que, Aguinaldo, pichação na Bienal, como que foi? Porque tinha ocorrido a Bienal do Ivo, que foi a invasão, né? Então, eu achei o Aguinaldo super corajoso no sentido de fazer um convite. E eu lembro, na época, assim, eu cheguei até a gravar, é algo que eu admiro muito o Aguinaldo. Então, para mim, era muito importante saber dele. Então, ele também trouxe, exatamente o que ele acabou de falar, que ele tinha que trazer algo visceral, já que eles tinham coisa para dizer, eles invadiram, então eles estariam retornando. Então, haveria um convite para ver o que eles poderiam propor como arte, num espaço em que qualquer artista brasileiro, acho que tem o desejo de estar numa Bienal. Então, essa separação que eu falo dos anos 80, que eu acredito que tenha existido, tem um sentido mais político de criminalizar, que nem o Aguinaldo trouxe, que nem eu acho que eu tento trazer um pouco no meu trabalho, que é a ideia de criminalizar alguns grupos de pessoas. Geralmente, a pichação, você vê que tem uma relação muito mais potente com quem mora nas periferias, não que não existam pichadores nos bairros nobres, mas tem uma relação muito mais forte isso. Você vê que até o se arriscar, quando você tem menos a perder, me parece, que é algo mais claro, que nem os meninos que acabam indo para a rua porque na casa deles é pior do que uma situação de rua, né? Então, acho que acho que foi interessante para a prefeitura da época criar uma separação cada vez maior e colocar os grafiteiros da época dos anos 80 para ensinarem os pichadores a serem grafiteiros. Mas só que isso, eu até fiz um gráfico depois, quando vocês acessarem a tese, vocês vão ver, eu acabei criando uma linha do tempo, em formato de estação de metrô, que conta um pouco de uma visão de onde vai a pichação, onde vai o grafite, onde vai a pichação, a street art e essa junção. Porque hoje em dia a gente vendo, tanto com o convite do Aguinaldo, dos pichadores para a Bienal, na edição anterior eles eram os marginais. Quando eles entram para a instituição, como é visto a pichação no mundo, né? A pichação se espalhou pela Europa toda, eles participaram da Bienal de Berlim, eles têm feito muitas coisas também, numa forma mais, não tão domesticada, lógico, quanto o grafite, que eu acho que o grafite tem essa busca de ser bonzinho, porque é figurativo, né? Na própria estrutura, eu acho que brasileira, a gente tem isso, que a gente tem uma questão com o alfabetismo que a priori funciona muito, né? Então, a própria mídia, a publicidade nossa funciona muito mais com a imagem do que com a palavra. As pessoas olham, as revistas olham as figuras. O Instagram bomba aqui no Brasil, porque as pessoas não têm... A questão da leitura não é tanto, né? A gente está com nossos colegas todos cheios de livro ali, ó. Eu coloquei uma imagem, por exemplo, eu leio muito, mas a questão da leitura ainda é esse descaso que existe público com a sociedade, sabe? Então, essa visceralidade, sem dúvida, eu concordo com o Aguinaldo que existe essa divisão na questão da coragem, da visceralidade. Até pouco tempo, eu falava, por exemplo, que a diferença do grafite e a pichação era que o pichador não era convidado, por exemplo, para ter um muro. Picha o muro da minha casa. Hoje em dia já não decora a parede da minha casa, que os grafiteiros decoraram. Eu, por exemplo, decorei escritórios de um monte de gente. Os pichadores agora também são. Eles têm... A gente tem o Kamikaze, o Vô, por exemplo, que já vende muito o trabalho dele, com, assim, também o próprio Crypto, o Jan também, acho que tem uma potência, ganhou uma força muito grande, mas talvez parecido com os Gêmeos, tenham que se repensar agora o momento de como fazer pichação, porque não vai ser todo pichador que vai pichar e vai conseguir entrar na Bienal, ou vai conseguir entrar na arte, porque a poética do trabalho, acredito, do Crypto, ao apresentar a documentação, que foi a potência do trabalho, um vídeo, as folhinhas. Não é qualquer pichação que vai ser arte, porque a poética do trabalho é aquele. Eu acredito que a arte contemporânea tem um pouco disso também, né, de trazer essa ideia. Não sei se eu fui claro, Aguinaldo. Não, acho que tá bom. Agora o Orlando Salto diz aí, você também pensa que o grafite está salvando as artes visuais? Ele está perguntando isso para você. Eu, particularmente, acho estranhíssima essa pergunta, porque ele também significa que ele acha que o grafite está salvando as artes visuais. Ninguém está salvando as artes visuais e nem as artes visuais querem ser salvas, imagino. Os caras estão fazendo porque estão fazendo. Mas eu só queria salientar uma coisa. Por exemplo, em relação ao seu trabalho, a diferença que eu vejo na maioria dos grafites. Quando eu desço a Consolação e vejo aquelas empenas pintadas, eu falo assim, nossa, que bonito. Quando eu vejo um trabalho seu, eu falo assim, pô, como é que é? Isso é, para mim, completamente a diferença.
Então, teve uma outra aqui que perguntou, a Marília, até onde pichação é arte, quando ela passa a ser vandalismo? Bom, aí, se a gente entende a ideia de arte como exceção, cultura é norma, arte é exceção, isso é o nosso amigo Jean-Luc Godard, aí a gente pode até fazer um paralelo, por exemplo, com a ciência. Então, vai lá, o Giordano Bruno, por exemplo, ele era um vândalo para o pensamento do período. Tanto é que ele foi queimado, porque era uma afronta. E o Galileu Galilei, eu estou indo no campo do Zé Luiz, me perdoa, Zé Luiz, e pelas impropriedades, mas acho importante a gente estender isso. Então, os próprios cientistas, eles são chamados de heréticos, são chamados, você está maluco, isso que você está propondo. Veja quando Freud escreveu a interpretação dos sonhos. A história da ciência, a história do crescimento humano, do desenvolvimento, não sei se é bem desenvolvimento, mas, de qualquer maneira, é uma história de uma sucessão de escândalos. Então, esse escândalo, para a norma estabelecida, era, dito de outra maneira, um vandalismo. Vai lá. O que esses caras estão pensando? São os iconoclastas? São os malucos? São os irresponsáveis? A nossa salvação está, sim, na irresponsabilidade, imagino, naqueles que contrariam a norma, naqueles que repensam os esquemas que estão estabelecidos. Então, a arte tem muito a ver com vandalismo. Tem essa questão também curiosa. Bom, fala, Cleber. Tá ruim o som? Melhorou? Não, tá melhorou. Vamos tentar. Existe uma questão aí que é curiosa também, é esse caráter, como você disse, de um certo conforto do grafite, né? Um certo bom mocismo do grafite, que não é tão exato assim, mas digamos que seja assim, com a questão do próprio efêmero, né? Porque o grafite, a ideia é que ele permaneça mais, né? Que ele tenha um espaço de permanência. E a cada vez mais isso vem acontecendo, até com as próprias empenas. Acaba de estar em discussão, eu não sei nem se foi aprovado ainda, mas há nesse momento uma lei lá na Câmara dos Vereadores discutindo a normalização das empenas da cidade, permitindo alguns tipos de gestão através de leis de incentivo, etc., para que essas empenas sejam regularizadas e sejam regulares. E aí, eu já sei o que você pensa, Otto, mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como você enxerga esse caráter efêmero do grafite, ou da arte mural, né? Que ele tem, em alguns momentos, ele pode ser apagado e em outros momentos não. Como é que você enxerga isso? Nossa, é bem complexo, né, Kleber? Porque se for pensar o muralismo mexicano, a gente tem murais até hoje nas universidades lá do México. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu fico pensando na cena da cidade de São Paulo, por exemplo, que a gente vê essa ocupação. Eu acho que essa característica de ter muito uma relação, o grafite que a gente vê hoje em dia é uma relação muito forte com o próprio hip-hop, que é algo que eu gosto, com essa ideia nova-iorquina, que eles são os reis da publicidade, né? Os estadunidenses, eles têm uma leitura do mundo e utilizam essa leitura do mundo para se vender de uma forma incrível. Até desde a morte da arte, que se questionava, né, com a arte conceitual passando para arte pop, e o retorno dela, agora talvez, que nem o rapaz comentou aqui no chat, se o grafite fosse a salvação das artes, existe sempre uma busca mágica, né, por uma solução que eu acredito também não existir, mas sim a contemporaneidade que vai trazendo isso. E o pensar essas empenas ocupando, por um lado, tem um lado interessante, né, que você fala, o grafite está chegando cada vez mais em espaços maiores, está ocupando mais a cidade, que é interessante para quem é do grafite. Mas no campo também da reflexão, que é um campo que me interessa muito também, eu acho que acaba ocorrendo muito o que a gente vê lá no Assalto à Cultura do Stuart Home, que é um manualzinho, que ele falou de uma apropriação, a própria indústria cultural, que também já foi muito pensada, que é como que a publicidade, ou então a mídia, acaba se ocupando de alguma forma de coisas que são espontâneas, sem uma preocupação, que nem às vezes o campo da arte tem na poética, mas sim uma preocupação na venda. O grafite já foi muito apropriado pela publicidade, tanto que a gente vê ele espalhado por um monte de lugar, porque
as pessoas aceitaram aquilo como a possível visualidade do urbano. O grafite é o que representa o de mais urbano, a pichação agora está cada vez mais, mas ainda o grafite é o que representa o urbano. Então, o que eu acabo vendo, a gente tem a lei Cidade Cinza, Cidade Limpa, quer dizer, que ela acabou, tipo, limpando de alguma forma a cidade, a gente ficou menos contaminado com aquele monte de publicidade colorida, mas só que agora, eu acredito que o grafite ele ocupou muito espaço dessa publicidade, de forma espontânea, mas também até que ponto a publicidade não vai absorver essa galera do grafite, e vão existir produtores de empenas que vão vender o produto deles através das suas empenas. Eu acho que isso é óbvio, que quem vai bancar um trabalho desse, a coragem para pintar, eu sei que tem um monte de amigo que adoraria pintar um prédio, a coragem existe, da mesma forma pichadores também, que adorariam ter um prédio inteiro pintado, sem ter que cair e morrer para fazer aquilo, né? Porque, quando eu falo da questão do hip hop, é porque o hip hop ele tinha muita ideia de demarcar a cidade e vender aquele cara que é invisível. Então eu demarco e coloco. Então, se meu trabalho estiver gigante num prédio, para mim é ótimo. Mas aí, quem que tem talvez o dinheiro e a intenção de vender um produto não vai se apropriar desse cara que é corajoso? Então, acho que a gente está num momento delicado de pensar, talvez. Não sei se eu tenho uma solução, mas acho que é um questionamento bem real que tem que trazer. É legal ter. Talvez até exista aí. Se você está me falando, me deu uma ideia aqui. Talvez exista aí. Vamos pensar. De repente, juntos, a gente consegue botar isso em prática aí, com as bênçãos do Gold Farm. Né, Gold? Você está ansioso para falar alguma coisa? Diga aí, Gustavo. Não, eu queria comentar, eu achei excelente o que o Aguinaldo falou, né, daquilo que é vandalismo, que não é vandalismo, né? Eu sempre ponho aqui, deixa eu acertar o lado aqui, essa figura aqui, o Mário Schemberg, lá da tua USP, na roda, né? Isso aqui não foi cenário preparado, isso era a minha sala. Isso é o Cláudio Tosi, teu colega, que fez para capa de um livro e que acabou virando um quadrinho aqui em casa que me inspira nas lives, né? Mas o que eu ia comentar é que o Mário Schemberg tinha uma visão interessante, Aguinaldo, foi um grande inspirador da história da ciência no Brasil e no mundo, né? De que o que você falou é muito perfeito, né? O Galilei, né? Que a gente conhece mais como alguém que foi perseguido pela Inquisição, teve prisão domiciliar, não tinha tornozeleira, mas era parecido, né? Hoje em dia, a gente estudando mais a fundo, e o Schemberg já adiantava isso, ele sempre dizia que o Galileu não teve muito problema. Na verdade, muita gente no Vaticano conhecia o pensamento dele, matemático, físico, e apoiava. Na verdade, queriam que ele fosse um pouco mais político, com algumas autoridades, né, que sempre são meio... Você conhece, aqui no Brasil nós estamos cheios dessas autoridades que não são muito ciência, né? Então, naquela época já existia toda essa realidade, olha que interessante. E ele acabou, como você falou, foi light, né? Fica em casa, continua fazendo as suas... Naquela época tinha mecenas, grandes comidas e tudo mais. Mas o Bruno, como você falou, né, o Bruno, ele realmente era contra a Trindade, né? Imagine, né, uma coisa mais complicada para você mudar dentro da igreja, né? Para ele não era só o Sol que era o centro do universo, mudar da Terra para o Sol, né? Não, para ele tinha infinitos sóis, infinitos mundos, infinitos seres povoando esse universo. Então, realmente era, como você falou, ele vandalizava a Europa daquela época, né? Agora, o que eu queria colocar aqui na arena para vocês, que eu acho que vale a pena, né? É que não é que salva as artes. Eu concordo com o Aguinaldo que a frase do nosso chat aí no chat foi exagerada, né? Mas o que significa a entrada do grafite, da pichação? Concordo com o Aguinaldo. Para mim, aqui como consumidor, como pessoa que anda pela rua, para mim né, como o Mário Schemberg gostava, uma mancha no chão era um quadro para ele para ser analisado, né? E eu sigo muito isso, né? Às vezes eu vejo uma mancha, uma nuvem, né? A gente sabe a história das nuvens, né? Agora está na moda, tudo está em nuvem, mas a gente sempre gostou de nuvem nesse planeta, né? Porque essa coisa do que é arte, o que não é arte, né? Como vocês veem na história da arte, né? Tanto o Otávio, o Kleber, o Aguinaldo, essa entrada, né? A Marília perguntou se já é aceito. Claro, Marília, tem gente que encomenda, né? Como o Otávio falou, né? Virou, claro que é aceita. Lá no meu Clube Hebraica, o
o Kleber, nós temos lá uma pichação bonita, misturando o judaísmo com outras coisas, do Cobra, né? Ontem o Pelé fez anos, teve pichação com o grafite com o Pelé, lá em Santos, né? Então, é claro que já é aceito, né? A gente já vê nos prédios grandes em Nova York e tudo mais, né? Mas como que vocês veem isso? Parece que é uma voz que não era prevista nesse sentido, Aguinaldo, vamos dizer assim, não vem de uma escola. O Mário Chamber, ele incentivou muito a arte primitivista. Eu tenho até em casa aqui uns trabalhos, depois ficaram famosos, foram para a Europa, tudo, que ele incentivou, porque ele ajudava o cara a comprar tela, comprar tinta, né? Porque às vezes era uma pessoa muito humilde, né? Isso já foi um movimento, eu acho, de expansão, de abertura, de coisa. Mas eu acho que o grafite, né, a pichação, realmente marca uma certa mudança do que passou a ser aceito, estudado, né, no mundo, no planeta, nos museus, nas instituições, sobre a arte em cima dessa mudança, né? Eu digo assim, quase assim, assim como para mim, né, as redes digitais estão alterando certos conceitos na sociedade, porque elas vêm muito da população, né? Eu vejo o nosso chat aqui cada vez mais dinâmico. Eu acho que o grafite e a pichação também tiveram uma característica meio que romperam, não foi digital, não precisou de antena e internet, né? Foi na mão mesmo, né? Foram lá e fizeram, né? Concretamente, né? Não é eletronicamente. Mas como é que vocês veem na história da arte? Pensa assim, Aguinaldo, daqui a 100 anos, né? O que vão dizer que aconteceu no final do século XX, no começo do século XXI, que o Otávio, né, virou o Otávio, e outros tantos no planeta viraram artistas, né? Viraram pessoas que estão nos museus. Você que é curador de museu. Por hora não estou sendo curador de museu algum. Mas o que eu acho, bom, inclusive olhando aqui para o chat, tem uma questão aqui relacionada com isso, o impressionismo, por exemplo, como o realismo, como um repensamento do real. O grafite também, mas para mim a pichação é um grito de alerta de grupos menosprezados, e chamar isso de arte. Deu para entender que o que ele está dizendo é que chamar isso de arte talvez seja um exagero, enfim, seria ir longe demais. Você acabou de falar do Schoenberg e dos assim, chamados primitivos, que foi um nome que se deu e que hoje nem se daria mais, porque primitivo é colocar os caras já numa situação inferior, porque então nós somos os desenvolvidos e eles são os primitivos, né? E não é isso, a questão é que são outras vozes. São outras vozes. Eu fico pensando, por exemplo, na estética punk. A estética punk se irritou com o rock, que nos anos 70, aquela coisa Pink Floyd, botava um baita equipamento em cima, com sistema tonal, maravilhoso, lindo e velho. E aí eles queriam reivindicar o lado político, uma estética que fosse suja, que fosse agressiva. O nome do cara era Johnny Rotten, cuspia em quem passava na rua, e aí eles fazem uma coisa que é para gritar, é para tocar mal, é para isso. E isso é importante, são essas vozes. Hoje em dia nós estamos vendo a emergência de vozes que foram sufocadas. Então os defensores da grande arte vão falar, isso não tem valor algum. Como assim, como não tem valor algum? Então, senão vai ficar aquela coisa de você ficar batendo na porta de um fulano que não mora lá. Você fica buscando determinados critérios que não é o que o cara está colocando. Então, a gente tem que valorizar isso. Então, só para também não acharem que eu estou falando mal do grafite, em absoluto. Ontem eu estava vendo um lindo documentário do Zezão que se embrenha debaixo de pontes em lugares que são invisíveis para realizar o trabalho ali. Eu acho uma beleza, como assim? Acho isso tão bonito quanto o poema Secreto. Sabe o poema Enterrado, do Ferreira Goulart, e que também a Nancy Holt fez, Poemas Enterrados, no mesmo período, na verdade, alguns anos depois, nos Estados Unidos, enterrando poemas dentro do deserto. Acho linda essa ideia de um poema aqui pulsante. Acho lindo isso que o Zezão está fazendo. Tá? Então, essa maneira de, como você contou, Ota, de ficar invadindo espaços, buscando, tomando contato com outras pessoas e, de alguma maneira, se alinhando com essas outras pessoas, que merecem todo o nosso respeito e merecem a nossa compaixão, em alguns casos compaixão, mas sempre respeito, indubitavelmente.
Então, eu não estou muito preocupado se isso é arte ou se não é arte. O que importa são essas vozes que estão surgindo e que a gente deve respeitar. E mesmo que os painéis que eu falei, alguns são mais confortáveis, alguns são mais... E acho que estão perfeitamente pacificados, mas não tem problema. O cara está usando uma escala que nunca ninguém teve, e mesmo ele trabalhando com a figuração, eu acho que ele é capaz de reinventar essa figuração e colocar em grande escala, de uma maneira, inadvertida, imprevista, fascinante, que vá ser assim, como é que é? Que eu tenho visto também em penas proposições muito pesadas, muito fortes, muito interessantes, enigmáticas. Porque eu também acho uma bobagem isso. Isso aqui acontece no Brasil, porque o Brasil é uma província, de achar que a arte figurativa está para trás e a arte abstrata. Não tem isso. O que tem, como dizia o grande Duke Ellington, tem dois tipos de música boa e música ruim. Então, enfim, o que importa é arte boa, e aí é aquela que te faz pensar. É aquela que fala assim, como é que é? E aí eu vejo proposições do mais alto interesse em todos os cantos. Então, o grafite, ótimo, somou-se, é mais um que está chegando. Agora, tem aquele cara que acha que não, que tem que ser de um outro jeito e que não vai participar de museu e que não é para galeria, até o dia em que ele resolve que ele quer pagar as contas sem ter que trabalhar no Banco do Brasil de dia e fazer grafite à noite, aí pronto, ele vai... todo mundo tem o direito de querer o que quer, aí pronto. Eu acho que também existe uma questão importante nesse processo, Aguinaldo, que é a presença dos próprios museus, né? Os museus têm esse papel de auxiliar esse processo de inserção naquele bendito sistema das artes, né? Que é a maneira com que o artista venha a ser reconhecido como artista. Agora, isso de fato independe. A gente, até por uma questão de liturgia, é obrigado às vezes a dizer que, olha, estamos aqui buscando inserir no sistema das artes jovens produtores, jovens criadores ou criadores inertes. Mas não é só isso. Eu acho que é necessário criar formas de materialização. Eu tenho um problema, talvez por ser... enfim, da minha natureza não gostar de ver nada rasgado, né? De ver livro rasgado, ver nada que possa adulterar aquilo que foi feito, que foi criado. E me dá um grande pesar ter que apagar o grafite do Horta daqui a alguns dias. Ele não falou, mas tem uma sacanagem no desenho dele, nessa ilustração que ele fez na fachada do MIS, porque em alguns lugares ele colocou cristalzinhos que poderiam ser xarops, que ele não fez isso. Ele colocou cristais fake, né, mas são cristais. Então ele tem, naquelas junções, naqueles pequenos círculos onde essas espirais dele se acabam, ele colocou cristalzinhos. Até numa ousada referência a uma certa elitização, né? uma certa elitização da fuligem, porque ela termina com um cristal que poderia ser um cristal Swarovski, coisa parecida. Essa brincadeira, claro, que essa irreverência, essa diversão particular dele também dá um sentido diferente para esse trabalho, e nós tentamos, de algum modo, fazer com que isso... E temos feito isso ao longo dessas últimas edições da Parede em Movimento, nós temos procurado estimular o artista a produzir isso em outro tipo de suporte, para que a gente tenha talvez uma possibilidade de rever aquilo que foi feito através de uma produção artística derivada. Então, as pessoas estão fazendo processos de gravura, ou estão pintando um quadro, ou é o caso do Horta, que ele colocou alguns quadros até à venda, como esse que está atrás dele aí, né? Ele colocou, acho que 4 ou 5 produções dele, trabalhando esses conceitos todos que ele colocou na parede. E outros artistas vêm fazendo a mesma coisa. Acho que é importante essa materialização, sabe? Eu queria até ouvir também a opinião de vocês sobre isso, porque me parece que é um caminho para o futuro também, de você preservar aquilo que foi feito, que foi produzido, você ter uma peça um pouco mainstream, eu acho, mas é uma peça que seja uma releitura daquilo que foi feito na rua, como desenho, como proposta de ilustração, como proposta de criação. Eu acho que gostaria de ouvir isso de vocês também um pouco, enfim, se vocês acharem que isso vale a pena falarmos.
Problema do suporte, turma. É que nem aqui na rede, né, Kleber? Quem garante que a gente vai poder ver esse vídeo daqui a 10 anos se o YouTube mudar de empresa, alguma coisa assim? É esse problema da modernidade, da contemporaneidade, né? É a tal da nuvem que começou o bate-papo de hoje. Eu sempre brinco com isso. E se chover, né? Se ela virar muita água, né? O que vai acontecer com esse resultado colocado lá fora? Mas, de qualquer forma, como materializar essa forma de expressão, que pelo menos aqui no Brasil ainda não é assim, muito embora alguns painéis estejam se mantendo, mas como materializar isso, algo que nasce para ser sobreposto, para ser reposto, para ser recriado. Como fazer? Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que documenta e pronto, e vamos em frente. E também eu tenho esse problema de eu não gosto de ver um livro rasgado, mas entendo que os livros possam ser rasgados. Tem um trabalho do John Latham, que ele pegou os alunos dele e mastigaram o Greenberg, o livro do Greenberg, engoliram o livro do Greenberg inteiro, porque o Greenberg era um pentelho que ficava pontificando, sabe? Então precisava ser meio deglutido também. Então, tem estética, o Mimo Rotella, nos anos 60, fez arte descolando, arrancando, o Raimundo Reims, e inclusive, enfim, um monte de gente trabalha na contrapartida disso. O Armand derrubava as coisas, jogava, quebrava, enfim, isso desde, sei lá, o Russolo, na década de 10, fazendo música com ruído. Então, existem outros caminhos muito variados, e há, assim como o palavrão, ferindo a norma culta, também há aí muita potência, muita força, muito acontecimento. Não sei, eu não tenho problema em relação a isso. Por exemplo, as performances, os happenings, eles acontecem, quem viu, viu, quem não viu, adeus. E tem aí um bocado de fotografia, e os caras não deixam sequer filmar, porque o filme já seria uma traição. Tem só uma pista. E a gente imagina, também não vejo muito problema. O Copérnico não imaginou que o Sol era o centro do sistema, e nem por isso ele foi até lá, porque ele não conseguia ir, e ninguém nunca irá. A gente imagina, não tem problema. Né? Nessa tomou como o Dante, que falava que chove na alta imaginação. Você conta para o cara mais ou menos o que foi, e o cara delira em cima, vai embora. Eu estou preocupado com uma colocação aqui, se vocês me permitem. O Kleber Ferreira, ele colocou aqui, olha, sou professor de escola pública. Se tem um cara que eu acho que esse é o cara que a gente precisa servir. É um professor de escola pública em periferia. E vejo o uso do grafite para falar sobre arte dentro da realidade das crianças. Queria pedir para o Ota falar sobre a relação do grafite e a periferia. Foi uma coisa que o Ota começou a falar e achei lindo. Achei muito importante como é que, a partir do seu trabalho, você começou a ter uma ação social ainda mais efetiva. Né? Abrindo. Né? Pessoal, só para pedir para o Bruninho, isso. Eu já estava na agulha aqui, você se adiantou, estava prontinha. Eu quero até fazer um complemento, né, do Kleber e comentar uma coisa que não sei se foi o Aguinaldo que comentou, né, que a gente está no Jardim Europa, na Avenida Europa, né? O que eu acho bacana do MIS e os nossos eventos aqui, o Ex Libris, o Ciência são uma demonstração, Aguinaldo, isso é muito legal das redes sociais, é que quem está aqui participando não são os jardins, isso que é legal, nem quem está indo na Avenida Europa, né? O MIS mudou um paradigma, eu sou dos jardins, né? Eu nasci e vivo aqui no Itaim Bibi, pertinho do MIS, dá para ir a pé, eu nasci perto do Iguatemi, quando não era Iguatemi, ou seja, eu vivo no MIS desde que o MIS começou a ser construído, né? Eu era baiqueiro e vivia por ali, e eu vi os anos agora 2000 e tanto, o MIS ser invadido pela periferia, em todos os sentidos, pelas exposições, Rá-Tim-Bum foi a primeira, né, Kleber, que marcou essa virada. Pra você ter uma ideia, Aguinaldo, a Sociedade dos Amigos, que são meus amigos, tá? dos Jardins, quiseram dar uma segurada no MIS. Nada de trazer a periferia para cá. Né? Quando o Rá-Tim-Bum estava no auge, houve reclamação, houve ação. Nós tivemos que defender o MIS lá com os vereadores, porque estavam querendo, né, não queremos o pessoal chegando aqui. E eu acho lindo, né, porque agora ele chegou, ele envelopa o MIS, né, com os grafiteiros. Eu acho assim, e você vê no debate aqui, vamos passar a palavra para o
outro que eu também acho fundamental. A gente está sempre, Kleber, trabalhando com a periferia. É muito legal, né? O Cineciência, o Exlib, a gente sempre tem. O Kleber Ferreira, teu xará, ele é frequentador assíduo aqui dos nossos debates. A palavra está contigo. Opa, beleza. Então, acho que a questão que o Kleber traz, cara, não tem como, né? Não ver o grafite saindo da periferia, principalmente nessa conotação do grafite do hip hop, que acho que traz esse grito, essa voz, que a pichação acho que ainda mantém bastante. E eu fui professor durante muitos anos também nas escolas perto de casa, fiz questão de estar sempre perto de casa, nas escolas, então dei aula muito próximo ao Jabaquara, o Agnaldo também, se me permite, também conhece bem o Jabaquara, né, da região. Então, aquele espaço ali, o espaço da escola é um espaço também que de forma geral, assim, foi esquecido nos últimos anos, né? A gente sabe disso, o quanto a escola pública, ela é sucateada, a estrutura que tem para um professor também fazer um bom trabalho lá é super limitada, geralmente é uma lousa e um giz, e faça milagres numa era da tecnologia. Aí esse ano, eu sei que tem um monte de professor passando muita dificuldade em relação a também os alunos não terem acesso a um simples smartphone para ter uma aula online, ou então não existe uma plataforma que consiga estruturar isso, porque a gente também, lógico, não estava preparado para essa mudança repentina com a pandemia, mas porque era algo que deveria ser pensado. Então, o grafite, eu acho que ele, fora ele já ser uma linguagem muito acessível, que está lá presente, ao redor da escola vai ter pichação, vai ter grafite, os artistas já estão lá, porque hoje em dia o grafite e a pichação estão... E o grafite, no sentido que ele trouxe mais o grafite no sentido visual, que dá para você trabalhar uma questão mais de composição, de cor, e tentar levar para um lado, talvez, da sublimação, uma delinquência, talvez, pensando no sentido psicológico da ideia. Então, acho que essa questão do grafite na periferia, ele é a entrada para um campo das artes, né? Eu, por exemplo, eu fui visitar um museu, eu me lembro, foi porque eu fazia parte de um grupo de hip hop, e houve a proposta de convidaram a gente, quem gostaria de fazer um trabalho de monitoria no MAN. Eu nunca tinha ido no museu, eu devia ter 19, 20 anos. Então, quando eu estive no MAN, eu me encantei, achei lindo, conheci a biblioteca do MAN, a Maria, ela me deu, eu tenho recortes até hoje guardados lá do MAN, que são Alex Valauri em 82 pintando o MAN, o Keith Haring, ele estava pintando a Bienal em 83, então o grafite já ocupava os espaços. Então essa possibilidade de utilizar uma linguagem que é muito mais acessível para um professor, sem dúvida. Eu conheci o grafite por uma professora. Eu vi a rua, mas uma professora chegou, não, eu tinha, em 93, eu tinha 12, 13 anos, a professora falou assim, vamos pintar a parede. Na hora que eu apertei aquele spray, cara, foi mágico, não tem como, né? Você fala, meu Deus, eu posso sair que nem louco escrevendo pelas paredes. E daí por diante não fez. Então, é uma ferramenta ótima para... E, que nem eu falo até para os meus alunos ou amigos, cara, o ocupar a universidade, que nem eu fiz fazendo doutorado, não é... Às vezes também tem uma briga anti-acadêmica, sabe? Fala assim, não, eu sou grafiteiro, eu sou marginal, eu não posso estar na universidade, porque a universidade é um lugar onde tem uns caras cabeçudos que não dialogam com a cidade. Não é. A universidade tem que ser ocupada da mesma forma também. As pessoas têm, que nem o Agnaldo trouxe, colocar também o ponto de vista delas. É fácil você atirar uma pedra. Isso foi uma coisa que eu aprendendo com a vida. Eu tenho 39 anos, eu não sou mais tão menino, mas era muito mais fácil para mim como um punk, que eu acreditava, eu gosto da ideia do conceito da anarquia, da utopia da anarquia, você atirar uma pedra do lado de fora na vidraça do ministério. Mas e se você entrar naquele espaço e conseguir mudar por dentro, seria uma concepção um pouco não elegante, mas no sentido de menos primitiva, talvez no sentido da fúria que esse garoto que nem o Agnaldo trouxe tem, de estar sendo oprimido, apanhando, tomando enquadro, não tendo acesso a consumo a nada. Lógico que é complicado quando você está sem acesso a isso, mas tipo, o museu proporcionando isso, a universidade proporcionando isso, a discussão, a própria discussão, acho que a gente está abrindo aqui é uma possibilidade para isso, um professor poder se posicionar e ver que ele tem potência sim, em poder fazer o uso disso para agregar valor nos meninos e gerar energia para esses meninos também acreditarem neles mesmos, né, que é o que a gente mais precisa, essas vozes serem escutadas, porque são muitos anos, né, de silêncio, e num governo
muito conservador que a gente tem vivido na presidência, é complicado, né? Essas vozes ficam assustadas, falam, a gente teve um gostinho de poder falar e agora será que a gente vai perder tudo? E a gente, acho que como estudioso, de certo modo líder em suas posições, assim, cada um de nós que estamos aqui conversando sobre o assunto tem uma certa liderança em algum aspecto, a gente tem também uma responsabilidade de proporcionar esse acesso, que nenhum professor faz com o seu aluno, né? Não sei se eu viajei muito, eu viajo pra caramba. Não, muito legal, muito legal. Gente, nós estamos com o tempo esgotado, né? O nosso Ex Libris tem um tamanho. Eu queria convidar essa nossa plateia animada, no dia 8 de novembro, né, Kleber? Nós vamos retomar um tema muito quente, que é o racismo e a ciência. Nós já fizemos o debate, né, que foi nossa live de mais visualização na nossa história aqui, e a gente vai retomar no dia 8 de novembro com Estrelas Além do Tempo, filmaço, que o pessoal pode ir assistindo por aí, e vamos trazer aqui uma equipe muito boa para o debate. Como nós estamos hoje com o próprio diretor do MIS, nada mais do que o Papa presente, né? Eu tive essa semana evento com o Cardeal, hoje eu estou com o Papa, então subi na semana. Kleber, eu deixo contigo a bola para você fechar. Super prazer de participar de uma live ao vivo contigo. Olha, e eu já agradeço. Eu só vou pedir para você, Goldfarb, para você divulgar o endereço depois, se pudesse agora, divulgar o endereço desse trabalho belíssimo que você fez na PUC essa semana, foi no sábado agora, né? Pois é, a gente precisava ter esse endereço de algum modo aí, para as pessoas entrarem lá e verem isso que você está fazendo. Foi uma discussão interessantíssima em todos os aspectos. E dentro daquilo que a gente está fazendo aqui no MIS, a ideia é essa mesmo, né? É ouvir o Aguinaldo, é ouvir o Ota, é estarmos juntos aí, viu, Aguinaldo? Como você falou que não está fazendo muita curadoria, vamos conversar. Tem muita coisa para ser feita no MIS aí, e gente como você, é um prazer enorme que esteja conosco aí, que possa ajudar a construir esse museu que acabou de completar 50 anos, é um pouquinho mais novo que o Goldfarb, e bem mais novo que eu, mas é um museu que tem aí uma preocupação, não de ser um museu jovem, não é isso? É um museu que põe em discussão questões que interessem a todos, e principalmente que contribuam para a formação de um pensamento, né, de um pensamento que seja cada vez mais desmistificador, que seja cada vez mais engajado, e esse engajamento é necessário nas questões de humanidade, nas questões de sensibilidade. Cada vez mais nós temos que ter gente pensando e ajudando a pensar tudo isso. E foi um prazer muito grande receber você aqui, meu Grão. Você sempre tem algo a contribuir, e muito mais do que a simples contribuição. Você é uma pessoa que ajuda a estruturar o pensamento, e é isso que a gente quer aqui no MIS mesmo. O Otávio, eu não vou falar muito, porque eu sou macaco de auditório do trabalho dele, da vida dele. Acho que o Otávio tem uma longa história com a gente. Vai ter um curso dele agora, começando no MIS também. Vai ser agora em novembro, né, Otávio? Isso, acredito que seja assim. É só o pessoal olhar na nossa lista de cursos aí. O Otávio vai estar com a gente fazendo um trabalho também, iniciando uma nova etapa aí nos cursos, conosco, enfim. E o grafite tem que estar sempre em moda, aí, em voga e dentro. Quando eu falo moda, não é no sentido do modismo, mas é no sentido mais amplo do debate. Eu até hoje estava pensando, durante o dia, talvez a gente pudesse organizar, vou falar nesses termos, poderia ser anual, mas talvez fazermos uma Bienal do Grafite novamente, enfim, pensar isso para 2022, já que 2022 muita gente está discutindo o que foi a semana de 22, esse século, né? Eu acho que a minha preocupação é muito mais o que será o próximo século. Então, próximo século, e que contribuição que a gente vai dar nesses próximos 100 anos de arte, e como é que isso vai estar presente agora em 22, né, o ano daqui a 2 anos. Então, talvez seja o caso de organizarmos uma grande Bienal de grafite ou de artes visuais urbanas, será que a gente pode chamar assim? Ou que nome vamos dar? Vamos pensar nisso. Gold, você também, você que gosta de dar sempre boas ideias.
o que é que a gente pode fazer para estruturar, para já patrocinar, para buscar formas de colocar isso extramuros do MIS, porque o MIS não é uma instituição dentro da caixa, apesar de ser uma caixa. A gente quer que o MIS seja cada vez mais extra-caixa, extramuro, para fora. E aí, o que é que a gente pode fazer fora, projetando para 22? Será que é o caso de reservar paredes na cidade? Não sei. Vamos discutir isso, vamos conversar mais, botar isso em diálogo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Kleber. Couto, está contigo. Foi um grande prazer. Então, vamos fechar esse lindo domingo. Otávio, a gente vai se reencontrar aqui na PUC, né? E aqui o Instagram do Horta, que o pessoal pediu para acompanhar. Aguinaldo, super obrigado também. Espero contar contigo aí próximas lives. E Kleber, estamos junto aí. Semana que vem, muito trabalho. Programando novembro. Valeu. Novembro e dezembro, hein? Não pode parar. Novembro e dezembro. Quero agradecer a vocês também. Obrigado, Golgi. Obrigado, Kleber. Aguinaldo, obrigado. Admiração muito grande sempre. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau.